A Bíblia de Jerusalém. Números I. O recenseamento. Deus falou a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito. Disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel, de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis segundo os seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Os encarregados do recenseamento. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão: de Rubem, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amilda. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Aser, Figiel, filho de Ocrã. De Gad, Eliasaf, filho de Reuel. De Neftali, Aira, filho de Inamponto. Esses foram os homens escolhidos na comunidade, eram chefes da tribo de seu antepassado e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os filhos de Israel determinaram a sua descendência, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como Deus lhe havia ordenado, Moisés os enumerou no deserto do Sinai. O recenseamento. Quando se determinou a descendência dos filhos de Rubem, primogênito de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 46.500 na tribo de Rubem. Quando se determinou a descendência dos filhos de Simeão, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Quando se determinou a descendência dos filhos de Gad, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 45.650 na tribo de Gad. Quando se determinou a descendência dos filhos de Judá, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Quando se determinou a descendência dos filhos de Issacar, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 54.400 na tribo de Issacar. Quando se determinou a descendência dos filhos de Zabulon, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Filhos de José, quando se determinou a descendência dos filhos de Efraim, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Quando se determinou a descendência dos filhos de Manassés, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Quando se determinou a descendência dos filhos de Benjamim, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim.
Quando se determinou a descendência dos filhos de Dan, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Quando se determinou a descendência dos filhos de Aser, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 41.500 na tribo de Aser. Quando se determinou a descendência dos filhos de Neftali, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, foram registrados, cabeça por cabeça, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, aptas para a guerra. Foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma de suas casas patriarcais. Todos os filhos de Israel de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel eram aptas para a guerra, foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550. Os levitas, porém, não foram recenseados com eles, nem a sua tribo patriarcal. Estatuto dos levitas falou, pois, Deus a Moisés e disse: Não registrareis, contudo, a tribo de Levi e não a recenseareis no meio dos filhos de Israel. Mas estabelece, tu mesmo, os levitas para o serviço da habitação do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão a habitação e todos os seus utensílios, exercerão nela o seu ministério e acamparão ao redor da habitação. Quando a habitação se mudar, os levitas a desarmarão, quando a habitação tiver de parar, os levitas a armarão. Qualquer profano que se aproximar dela será condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão cada um no seu próprio acampamento, junto de sua insígnia, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor da habitação do testemunho. Deste modo a ira não se manifestará contra a comunidade dos filhos de Israel. E os levitas assegurarão o serviço da habitação do testemunho. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que Deus ordenará a Moisés. Realmente assim o fizeram. Ordem das tribos falou Deus a Moisés e a Arão e disse: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua insígnia, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda da reunião, a uma distância determinada. Estes são os que acamparão ao oriente, a insígnia do acampamento de Judá, segundo os seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Judá, Naason, filho de Aminadab. Seu exército, 74.600 recenseados. Junto dele acampam, a tribo de Issacar. Príncipe dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Suar. Seu exército, 54.400 recenseados. A tribo de Zabulon. Príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Seu exército, 57.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Judá, segundo seus esquadrões, são ao todo 186.400. Esses serão os primeiros a levantar o acampamento. Ao sul, a insígnia do acampamento de Rubem, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Rubem, Elisur, filho de Sedeur. Seu exército, 46.500 recenseados. Junto dele acampam, a tribo de Simeão. Príncipe dos filhos de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. Seu exército, 59.300 recenseados. Tribo de Gad. Príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Reuel. Seu exército, 45.650. Recenseados. Os recenseados do acampamento de Rubem, segundo seus esquadrões, são ao todo 151.450. Esses levantarão o acampamento em segundo lugar. E assim que a tenda da reunião partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um sob sua insígnia. A insígnia do acampamento de Efraim estará ao ocidente, segundo os seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amilda. Seu exército, 40.500 recenseados. Junto dele, a tribo de Manassés.
Príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. Seu exército, 32.200 recenseados. Tribo de Benjamim. Príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. Seu exército, 35.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108.100. Esses levantaram o acampamento em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo os seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Dan, Aezer, filho de Amizadai. Seu exército, 62.700 recenseados. Junto dele acampam, tribo de Asser. Príncipe dos filhos de Asser, Figiel, filho de Ocrã. Seu exército, 41.500 recenseados. Tribo de Neftali. Príncipe dos filhos de Neftali, Aira, filho de Inã. Seu exército, 53.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Dan são ao todo 157.600. Esses levantaram o acampamento em último lugar. Todos de acordo com as suas insígnias. Esses são os filhos de Israel cujo recenseamento foi feito pelas casas patriarcais. Os que foram recenseados desses acampamentos, segundo os seus esquadrões, são ao todo 603.550. Contudo, conforme Deus havia ordenado a Moisés, os lavitas não foram recenseados com os filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que Deus havia ordenado a Moisés. Assim pois acamparão, segundo as suas insígnias. E assim também levantarão o acampamento, cada um no seu clã e cada um com a sua casa patriarcal. A tribo de Levi, os sacerdotes eis a descendência de Arão e de Moisés, quando Deus falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, depois Abiú, Eleazar, e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram diante de Deus, no deserto do Sinai, quando apresentaram diante de Deus um fogo irregular. Não tinham filhos, e assim Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio na presença de Arão, seu pai. B. Os Lavitas. Suas funções. Deus falou a Moisés e disse: fez chegar a tribo de Levi e põe-na à disposição de Arão, o sacerdote, eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade, na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel, ao ministrarem na habitação. Darás, pois, a Arão e a seus filhos os lavitas, como doados, eles lhe serão doados pelos filhos de Israel. Registrarás a Arão e seus filhos, que desempenharão o seu ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será punido de morte. C. A eleição dos lavitas. Deus falou a Moisés e disse: vede que, eu mesmo, escolhi os lavitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, daqueles que entre os filhos de Israel abrem o seio materno, portanto, os lavitas são meus. Assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Deus. D. O recenseamento dos lavitas. Deus falou a Moisés no deserto do Sinai e disse: recensearás os filhos de Levi segundo as suas casas patriarcais e segundo os seus clãs, recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. E Moisés os recenseou segundo a ordem de Deus, de acordo com o que Deus lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Cat e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs: Lobni e Semei; os filhos de Cat, segundo os seus clãs: Anram, Izar, Hebron e Oziel; os filhos de Merari, segundo os seus clãs: Moli e Muzi. Esses são os clãs de Levi, reunidos em casas patriarcais. De Gerson originaram-se o clã Lobnita e o clã Semeita. Esses são os clãs dos Gersonitas. O número total dos homens recenseados, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Os clãs dos Gersonitas acampavam atrás da habitação, ao ocidente.
O príncipe da casa patriarcal de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham, na tenda da reunião, o encargo da habitação, da tenda e da sua cobertura, do véu de entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio que está ao redor da habitação e do altar, como também das cordas necessárias a todo o seu serviço. De Cat originaram-se os clãs Anramita, Isarita, Hebronita e Ozielita. Esses são os clãs catitas. O número total dos homens recenseados, da idade de 1 mês para cima, foi de 8.300. Eles estavam encarregados do serviço do santuário. Os clãs dos catitas acampavam do lado meridional da habitação. O príncipe da casa patriarcal dos clãs catitas era Elisafã, filho de Oziel. Tinham o encargo da arca, da mesa, do candelabro, dos áltares, dos objetos sagrados do culto e do véu com todos os seus pertences. O príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. De Merari originaram-se o clã Moolita e o clã Musita. Esses são os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados, da idade de 1 mês para cima, foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Suriel, filho de Abiail. Eles acampavam do lado setentrional da habitação. Os filhos de Merari estavam encarregados das tábuas da habitação, das suas vigas, das suas colunas e bases de todos os seus acessórios e de todos os seus utensílios, assim como das colunas que rodeiam o átrio, das suas bases, das suas estacas e das suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, diante da habitação, diante da tenda da reunião, ao oriente, Moisés, Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em nome dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser punido com a morte. O total dos levitas recenseados, que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Deus, o número dos homens da idade de 1 mês para cima, foi de 22.000. Os levitas e o resgate dos primogênitos. Deus disse a Moisés, fez o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, fez a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar dos primogênitos de Israel, tomarás para mim, Deus, os levitas, e de igual modo o seu gado em lugar dos primogênitos do gado dos filhos de Israel. Conforme Deus lhe havia ordenado, Moisés recenseou todos os primogênitos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos, da idade de 1 mês para cima, deu o número total de 22.273. Então falou Deus a Moisés e disse, toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus, para mim mesmo, Deus. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, tu os tomarás segundo o ciclo do santuário, a 20 gueras o ciclo. E darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recebeu esse dinheiro em resgate daqueles que não foram resgatados devido ao número insuficiente de levitas. Recebeu o dinheiro dos primogênitos dos filhos de Israel, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro desse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Deus, de acordo com o que Deus havia ordenado a Moisés. Os clãs dos levitas, os catitas. Deus falou a Moisés e a Arão e disse: fazei o recenseamento dos levitas que são filhos de Cat, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, que devem fazer o serviço militar e que realizarão as suas funções na tenda da reunião. Este será o serviço dos filhos de Cat na tenda da reunião, as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu. Cobrirão com ele a arca do testemunho. E porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano todo de púrpura violeta. Em seguida colocarão os varais da arca. E estenderão sobre a mesa da oblação um pano de púrpura, sobre o qual colocarão os pratos, os copos, as taças e os jarros para libação, também o pão da oblação perpétua estará sobre ele. E por cima deles estenderão um pano escarlate, que será recoberto com uma cobertura de couro fino. Em seguida colocarão os varais da mesa.
Tomarão então um pano de púrpura com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores e todos os versos de óleo empregados no seu serviço. E o colocarão com todos os seus acessórios sobre uma cobertura de couro fino e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de púrpura e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Em seguida tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário. Depositá-los-ão sobre um pano de púrpura e os recobrirão com uma cobertura de couro fino, e porão tudo sobre os varais. Depois de haver retirado do altar suas cinzas gordurosas, estenderão sobre ele um pano escarlate, sobre o qual depositarão todos os utensílios que se empregam no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino, em seguida colocarão os varais. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar as coisas sagradas e todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Cat para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é consagrado, morrerão, se o fizerem. Este é o encargo dos filhos de Cat na tenda da reunião. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado de cuidar do óleo da luminária, dos perfumes de ervas aromáticas, da oblação perpétua, do óleo da unção, terá a superintendência de toda a habitação e de tudo que nela se encontra, das coisas sagradas e dos seus acessórios. Deus falou a Moisés e a Arão. Disse: Não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs catitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço e junto do seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. B. Os Gersonitas. Deus falou a Moisés e disse: Fez também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs, farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar, e que farão o serviço na tenda da reunião. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e seus encargos. Transportaram as cortinas da habitação, a tenda da reunião com a sua cobertura e a cobertura de couro fino que a recobre, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia a habitação e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo este serviço dos filhos de Gerson, funções e transportes, se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis, expressamente, o que devem transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda da reunião. O seu serviço estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. C. Os Meraritas. Farás o recenseamento dos filhos de Merari, por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar, e que farão o serviço na tenda da reunião. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda da reunião, as tábuas da habitação, suas vigas, suas colunas e suas bases. As colunas que rodeiam o átrio, suas bases, suas estacas, suas cordas e todo o seu acessório. E destacareis o nome dos objetos de cujo transporte estarão encarregados. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas. E para todo o seu serviço na tenda da reunião, terão a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Cat, segundo os seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptas para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se segundo os seus clãs, 2.750 recenseados. Este foi o número dos recenseados dos clãs catitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da reunião, e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Deus transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs e asas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptas para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se 2.630 recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais.
Esse foi o número dos recenseados, dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Deus. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo os seus clãs e casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do serviço na tenda da reunião. Contaram-se, segundo os seus clãs, 3.200 recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Deus transmitida por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para ministrar no culto e para trabalhar no serviço de transporte da tenda da reunião, elevou-se a 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Deus transmitida por Moisés, atribuindo-se a cada um o seu serviço e o seu transporte, foram recenseados conforme Deus havia ordenado a Moisés. Segunda. Leis diversas. Expulsão dos impuros. Deus falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todo leproso, todas as pessoas enfermas de corrimento ou todo aquele que se tornou impuro devido ao contato com um morto. Homem ou mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão o seu acampamento, no qual eu habito no meio deles. E assim fizeram os filhos de Israel, puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel fizeram conforme Deus havia dito a Moisés. A restituição. Deus falou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel, se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Deus, essa pessoa é culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor de que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual se possa fazer a restituição, a indenização devida a Deus é entregue ao sacerdote, além do carneiro de expiação por meio do qual o sacerdote fará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem, aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. A oferta pelo ciúme. Deus falou então a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, se há alguém cuja mulher se desviou e se tornou infiel, visto que, às escondidas do seu marido, esta mulher dormiu maritalmente com um homem, e tornou-se impura secretamente, sem que haja testemunhas contra ela e sem que tenha sido surpreendida no ato, contudo, se um espírito de ciúme vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher que está contaminada, ou ainda se este espírito de ciúme, vindo sobre ele, o tornar ciumento de sua mulher que está inocente, tal homem conduzirá sua mulher diante do sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1/10 de medida de farinha de cevada. Sobre ela não derramará azeite e nem porá incenso, pois é uma oblação de ciúme, uma oblação comemorativa que deve trazer à memória um pecado. O sacerdote fará aproximar a mulher e a colocará diante de Deus. Em seguida tomará água santa em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão da habitação, o espargirá sobre a água. E apresentará a mulher diante de Deus, soltará a sua cabeleira e colocará nas suas mãos a oblação comemorativa, isto é, a oblação de ciúme. E nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas e de maldição. A seguir o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob o domínio de teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Porém, se é verdade que te desviaste enquanto sob o poder de teu marido e que te tornaste impura e que outro homem, que não o teu marido, participou do teu leito, o sacerdote fará, aqui, a mulher prestar um juramento imprecatório e lhe dirá: que Deus te faça, no teu povo, objeto de imprecação e maldição, fazendo murchar o teu sexo e inchar o teu ventre. Que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. A mulher responderá: Amém. Amém. Em seguida o sacerdote escreverá essas imprecações e as apagará com as águas amargas. E fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição, e serão para ela amargas. O sacerdote, então, tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme e a erguerá, apresentando-a diante de Deus, e a colocará sobre o altar.
E tomará um punhado da oblação de ciúme e o queimará sobre o altar, para memorial. O sacerdote fará a mulher beber dessas águas. E ao fazê-la beber as águas, se realmente ela se tornou impura enganando a seu marido, então as águas de maldição, penetrando nela, lhe serão amargas, seu ventre inchará, seu sexo murchará e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se, ao contrário, ela não se tornou impura, mas está pura, sairá ilesa e será fecunda. Este é o ritual para o caso de ciúme, quando uma mulher se desvia se torna impura, enquanto sob o poder do seu marido, ou quando um espírito de ciúme vem sobre um homem e o torna ciumento de sua mulher. Quando o marido tiver conduzido tal mulher perante Deus, o sacerdote implicará integralmente a ela este ritual. O marido estará isento de culpa, a mulher, contudo, levará a sua iniquidade. O nazireato. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, pelo qual se consagra a Deus, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Deus será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua consagração a Deus não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe e nem por seu irmão ou por sua irmã se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato estará consagrado a Deus. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura a sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. No 8º dia levará ao sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos, à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará a sua cabeça naquele mesmo dia, ele se consagrará a Deus durante todo o tempo do seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que a sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar o seu nazireato. Conduzido à entrada da tenda da reunião, oferecerá a Deus a sua oferenda, um cordeiro perfeito, de 1 ano, em holocausto, uma ovelha perfeita, de 1 ano, em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito, como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações. E o sacerdote, havendo trazido tudo diante de Deus, apresentará o sacrifício pelo pecado e o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os azimos do cesto, o sacerdote oferecerá também a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida o nazireu rapará a cabeleira consagrada, à entrada da tenda da reunião, e, tomando os cabelos da cabeça consagrada, colocá-los-á no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro, já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento e colocará tudo na mão do nazireu quando este já houver rapado a sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Deus, é a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual referente ao nazireu. Se, além da sua cabeleira, fez um voto de oferenda pessoal a Deus, sem contar aquilo que as suas posses lhe permitem, pagará o voto que fez, além do previsto no ritual para a sua cabeleira. A fórmula da bênção. Deus falou a Moisés e disse: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Deus mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.